Sejam bem-vindos, vamos continuar aqui a nossa aula. Eu vou passar o clareador aqui na corneta, já estou usando o verde glacial. Eu vou passar aqui o verde glacial na corneta, passei em tudo. E agora estou vindo aqui com o menta. Tinta sempre virada para fora, olha só, para fazer o contorno. Vou puxando assim. Vou dar mais uma puxadinha. Vou limpar aqui o pincel e esfumaçar. Vou limpando. Aqui eu vou tirar o excesso, para ficar certinho. Estou usando agora o verde bandeira, tinta virada para fora. E eu vou fazer aqui essa parte. É bem simples de fazer. Aqui também eu estou fazendo essa parte escurecida, ó. Tinta para cá. E puxo para o outro lado. Vou puxando. Limpo o pincel, arrumo. Tira todo o excesso de tinta e vou puxando assim. Aqui o menta. Tinta para fora e é só passar e dar uma puxadinha. É bem simples de fazer. Aqui, eu estou passando assim, ó. Já está com o verde ali embaixo, então vai ficar aqui essa parte, desse jeito. Vou fazer assim, ó, ao redor das bolinhas, só para esverdear. Aí fica desse jeito aqui. Vou fazer tudo aqui, na patinha. Aqui, ó, já fiz com as duas cores. Vou passar mais um pouquinho de verde glacial aqui em cima, para poder cobrir os buraquinhos do tecido. Tá vendo? Vou fazendo assim, ao redor das bolinhas. Você pode usar outras cores, pode trocar o verde pelo azul, pelo amarelo, a cor que você quiser. Aqui eu vou usar o verde bandeira, porque vai ficar mais escuro. Então, eu vou fazer assim. E vou pegar aqui, ó, tinta virada aqui pra baixo. E vou fazer certinho aqui o contorno. E aqui eu vou fazer a bolinha. Desse jeito. Bem redondinha. Vou fazer aqui as outras também. Aqui eu já fiz e vou mostrar essa bolinha aqui pequenininha, ó. Você pode fazer com o cabo do pincel. Aqui eu vou usar clareador. Vou fazer já o ursinho. Então, passo o clareador. E agora eu vou usar aqui o salmão bebê. Você também pode usar o amarelo pele. Vou passar assim, ó. E agora eu vou vir com o caramelo. E vou puxando. Contorno, sempre a tinta pra fora. Vou contornar aqui todos os lados, ó, com a tinta pra fora e puxo pra dentro. Já ensinei também a fazer um tema pra menina, aqui na fralda, com uma patinha. Se você quiser tema feminino, também vai ter. Já tem bastante pintura em tecido aqui no canal, de pintura em fralda também. Vocês dão uma olhadinha lá se vocês quiserem entre os desenhos. Vou fazer aqui em cima também, ó. Fazendo aqui a patinha com bastante cuidado. Aqui, ó, eu vou usar o filete para fazer essa marquinha aqui. Eu dou uma contornada e depois eu vou puxar. Tá vendo? Eu vou puxando assim. Vai ficar bem suave. No final vocês vão ver o resultado, como fica bonito. Aqui eu passei um pouquinho de salmão bebê em cima para tampar os buraquinhos. Ali eu já contornei até com marrom, tá bom? Aqui eu estou usando o verde maçã. E eu vou fazer aqui a parte de baixo. Essa aqui é a parte da sombra, eu esqueci de fazer antes. Então, por isso que eu tô fazendo agora.
Mas você faça essa parte antes de começar a corneta. Sempre faça antes para não ter perigo de você borrar. Aqui eu estou usando já, lavei o pincel, tá? E agora eu estou usando o azul hortênsia. Pode ser também o azul bebê, azul soft. Então você vai usando uma cor bem clarinha, para fazer bem suave para a fraldinha. Vou fazer aqui em tudo. Tá vendo? Eu já fiz toda a sombrinha. Agora eu estou passando o clareador. E já vou vir aqui com o salmão bebê. Vou preencher esse bracinho todo. Já preenchi tudo. Aí agora é só você vir com o caramelo. Tá vendo que eu tô passando um pouquinho antes de acabar ali, ó? Tá ficando uma frestinha. É porque assim eu vou puxar e vai ficar mais fácil de você fazer essa pintura. Por isso que eu faço um pouquinho antes, porque quando eu esfumaçar já vai ficar a cor certinha. Pode ver, ó, quando eu esfumaçar eu já vou um pouquinho pra fora com o pincel. Tá vendo? Vai esfumaçando os dedinhos aqui da patinha. Vou colocar um pouquinho mais de salmão bebê pra tampar os furinhos da fralda. Quando você vê que tá faltando tinta, você coloca um pouquinho mais. A fralda a gente trabalha sempre com pouquinha tinta, pra não ficar pesada, não ficar em excesso. Você vai colocando aos poucos, conforme você vai vendo que tem necessidade. Ó, tá vendo ali, ó, já esfumacei, já ficou certinho. Aqui eu passei um pouquinho mais de salmão bebê pra tampar os buraquinhos. E vou esfumaçando. Tá vendo? Agora as patinhas aqui, ó, faço a mesma coisa que eu fiz lá em cima com o filete. E com o marrom. Assim, ó, já ficou. Agora eu vou fazer aqui a orelhinha. Vou fazer a orelha. E essa parte do rosto. Passei clareador em tudo. E agora eu vou vir com o salmão bebê. Passo aqui a orelhinha porque ela tá por trás. Então eu vou fazer ela primeiro. Vou pegar aqui. Eu já passei lá o salmão bebê e agora estou passando o caramelo. Contorno. Bem pouquinho a tinta. Aqui, ó. Tinta sempre pra fora. E dá uma puxadinha. Aqui, mais uma vez. Agora estou usando o marrom. Faço a mesma coisa. Limpei o pincel no paninho para esfumaçar. Que é bem pouquinho marrom. Aqui eu passei um pouquinho de salmão bebê para fazer a luzinha e tampar os buraquinhos. Agora eu vou passar salmão bebê aqui em tudo. Em toda essa parte. Tá vendo? Passei tudo e agora eu vou vir com o caramelo. Passo o caramelo e aqui embaixo também. E já vou puxar. Limpo o pincel, pra não ficar em excesso, não ficar marca. Eu estou usando aqui tinta para tecido da marca Acrylex. Sempre tinta pra fora, ó. Nunca esqueça disso. E aqui eu vou esfumaçando, ó. Conforme eu vou pegando a tinta aqui, ó, eu já vou passando no ursinho. Já vou espalhando. Tá vendo, ó? O pincel só está sujo aqui, ó. Eu vou passar entre os olhos. Eu não vou contornar os olhos, só vou passando o que já está no pincel. Aqui, fiz essa marquinha, já vou passando aqui, ó. Pra ficar a cor certinha, sem fazer contorno, pra não ficar marcado, não ficar assim, tachado de tinta. E aqui eu vou fazendo. Se você quer saber como pôr a fralda na tabuinha pra pintar, eu ensinei no primeiro vídeo de fraldas, tá? Então lá eu explico como você colocar na tábua e como você passar o risco. Esse aqui é um vídeo mais adiantado. Então se você não sabe, você vai lá e vê, porque nós não colamos a fralda direto na tábua, porque senão vai ficar o excesso na fralda e vai ficar com cola. Então eu faço uma técnica diferente, usando sobre o tecido. Aí você vê lá como eu faço. É bem simples, mas vai dar um resultado muito bom pra você, se você vende. Aí você não vai vender uma fralda
com cola, porque depois não tem como sair. A cola permanente ela não sai. Aí você vai fazendo assim, ó, tá vendo? Contorninho com marrom. É bem simples. Sai fazendo assim, o que você fez com caramelo, você faz com marrom e puxa um pouquinho menos, que vai dar o efeito. Aqui. Um pouquinho só de marrom aqui, perto da boquinha. E vou fazendo assim. Aqui eu já vou fazer a orelhinha, eu passo clareador. Passo clareador na orelhinha toda aqui. Eu uso um pincel só para clareador. Fica mais fácil, porque aí você não tem que ficar lavando. Você usa só o pincel do clareador pra ele e pronto. Aqui, ó, já passei o salmão bebê. Aí eu vou vir contornando com o caramelo. Tá vendo que eu só tô contornando onde não tem tinta. Onde tem tinta eu só vou passando, ó. Pra não juntar um pedacinho com o outro e o desenho ficar sem forma. Então tem que tomar bastante cuidado nisso. Só você prestar atenção que dá certo. Passei aqui, ó, caramelo. E agora eu vou puxando, vou limpando o pincel. E vou fazendo aqui a orelhinha. Pra ficar bem suave. Olha só. Passei mais um pouquinho de clareador aqui no meio. Passei o salmão bebê. E agora eu estou usando o vermelho carmim. Pra fazer a orelhinha, ó. Aqui, ó, vermelho carmim. Aqui eu vou fazer a fraldinha. Eu já passei branco na fraldinha toda, tá? Passei clareador, depois passei branco. E agora eu estou vindo aqui com o filete. E estou passando o cinza lunar. E vou dar uma puxadinha. É bem pouquinho mesmo. É só pra fazer aqui a marquinha da fralda. Porque a fraldinha é branca. Tá vendo? É bem simplesinho, ó. Aqui eu peguei um pincelzinho maior. Que é um pouquinho maior aqui o espaço. Você faz assim, limpa o pincel e vai puxando. Aqui, eu já fiz a patinha, tá vendo? Agora eu estou pegando aqui o verde glacial, que eu vou fazer combinando com as letras e com a corneta. Então, eu estou usando essa cor. Se você for fazer as letras em azul, aí você pode fazer combinando também aqui. Aí você faz o alfinete em azul. Aí você vai criando, mudando as cores, fazendo da cor que você acha que fica mais bonito. E agora eu vou vir contornando com o verde bandeira. Estou usando o filete número 0. Esse aqui é de referência 308 da Tigre, que é o mais fininho que eu tenho aqui. É pra fazer essa marquinha aqui bem fininha mesmo. Estou usando o branco aqui, ó. Estou usando o branco no olho e o filete também. Aqui, ó, limpei. Estou passando um pouquinho de clareador. E agora eu vou usar o sépia. Essa é a cor sépia. Esse olho vai ficar um olho assim marronzinho, cor de mel. Então, por isso que eu passei o clareador antes. Se eu quisesse ele mais escuro, eu não passava clareador. Então, ó, faço todo o contorninho e puxo. No meio ele vai ficar um pouquinho mais claro. E agora eu vou fazer o outro também. Ó lá, já fiz. Agora eu vou passar clareador aqui no focinho. Na boquinha. Estou passando o salmão bebê. E agora eu venho com o contorno em caramelo. Contorno e puxo. Contornando assim. Aqui, ó, faço a mesma coisa que eu fiz no olhinho.
vendo? Vou passando. Aqui eu vou passar um pouquinho de caramelo, mas é bem pouquinho mesmo, ó, tá vendo? Nem contorno tudo. Eu faço aqui uns pedacinhos e depois eu vou juntando com o pincel. Vou fazendo o formato do coraçãozinho. Aqui o narizinho dele é um coraçãozinho. Então, vou fazendo assim. E vou puxando. E já vai dando a cor. Agora o marrom. Vou fazer marrom aqui por trás, tá vendo? Tinta virada pro focinho e puxo pro outro lado. E aqui também um pouquinho de marrom. Um pouquinho aqui no nariz, sem contorno. E vou puxando. Vou sempre arrumando assim, ó. Aqui pode passar um pouquinho de clareador. Pode passar um pouquinho de salmão bebê para poder tampar os buraquinhos. Aqui eu passei o clareador. Aqui, ó, eu estou contornando com o filete. Na cornetinha você contorna com o verde bandeira. E aqui eu estou contornando com sépia, tá? Aqui também você pode contornar com sépia. Vou fazer tudo contornadinho, tá vendo? É só contornar. Aqui estou usando também o sépia. Você pode contornar com preto se você não tiver o sépia. Vem assim, ó. Eu acho que fica mais suave com o sépia, não fica tão forte. Fica mais delicadinho, tá vendo? Aqui eu passei um pouquinho mais de sépia no meio, pra ficar mais escuro. E aqui eu já tô vindo com o branco fazendo uma vírgula, tá vendo? Faz uma vírgula e um pontinho, que vai ser a luz do olhinho. Aqui eu já estou vindo com o contorno também, tudo com sépia. O contorno é que vai dar vida no desenho. Tá vendo? Então, com a mão bem levinha, você vai fazendo. Aqui eu já estou usando o verde musgo, que eu vou fazer o chão. Eu já contornei ele todo, tá vendo? Aqui eu estou usando o clareador. Eu vou esfumaçar. Essa parte você tanto pode fazer antes quanto depois. Eu gosto de fazer depois. Porque aí eu vejo como que ficou o desenho e já vou fazendo a finalização aqui dos matinhos. Vai puxando assim, suavizando. Vou passar mais um pouquinho aqui embaixo. Ele está numa grama aqui. Limpei o pincel e vou esfumaçando. Vai esfumaçando assim, ó. Um pouquinho mais de clareador. Se é a primeira vez que você pinta a fralda, vai treinando umas fraldinhas. Pode ser fraldinha até usada, você vai treinando pra você poder depois pegar uma fraldinha nova, tá? Aqui, ó, tinta só de um lado do pincel e vou fazer os matinhos. Existe também caneta da Acrylex, que é caneta de tinta de tecido. Se você não souber fazer o matinho, você pode usar a tinta dessa canetinha. Eu prefiro fazer com pincel, mas se você tem prática em usar as canetinhas da Acrylex, canetinha de tinta e tecido, você faz. Olha só como ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal para mais vídeos. Obrigada, até a próxima aula, se Deus quiser.